Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de administração de custos. Primeiro, uma introdução. Pessoal, custos significa a saída de caixa da organização, da empresa, órgão público, enfim. Então, inclui aqui salários, insumos, impostos, aluguéis, etc. É considerado complexo, tá? Porque você tem vários itens que perfazem o custo. E eles se opõem à renda ou receita, que são as entradas de caixa, né, com vendas. E é muito mais simples. Então, é muito mais simples você gerenciar receitas e renda do que custos. Por isso que você fala muito mais administração de custos do que administração de renda ou receita. Então, vamos primeiro falar da renda, tá? Já que ela é mais simples. A renda ela é muito simples. A renda total ou a receita total de uma empresa é igual à quantidade de produtos ou serviços vendidos vezes o preço de venda. Basicamente é isso. Aí você pode incluir algumas coisas como desconto, do ponto de vista contábil, né? Que você pode oferecer por um produto ou um serviço, mas no geral não vai fugir muito disso aqui. E os critérios, a grande questão, pessoal, é como a gente define o preço de venda do nosso produto. E aí tem dois critérios que são importantes: oferta e demanda. O primeiro é a demanda, o quanto o cliente está disposto a pagar. É muito importante que a gente tenha noção da demanda. Às vezes, os pequenos empreendedores, eles erram por não ter noção da demanda. Às vezes se vende muito barato. Então, você está ofertando ali um serviço por exemplo, o pintor está oferecendo ali o seu serviço por R$ 100 de pintura diária. De repente, o cliente estaria disposto a pagar 200. Então, sem esse olhar cirúrgico para a demanda, você pode estar perdendo dinheiro aí na sua área de atuação. Eu dou o exemplo da minha tia, lá no estado do Pará. Ela chegou a costurar para Joelma, a cantora Joelma, que é conhecida no Brasil todo. E para pessoas famosas do estado do Pará, ela sempre cobrou muito barato. Por quê? Talvez ela não tenha olhado para a questão da demanda, tá? Se ela cobrasse ali um preço maior, com certeza ela não ia perder cliente, principalmente esses clientes da alta sociedade lá do Pará. E ela realmente deixou de ganhar muito dinheiro durante praticamente toda a vida dela. E a gente sempre falava isso, né? A tia Sara cobra muito barato, mas ela não mudou, o jeito dela era uma pessoa bem tranquila, assim, bem relax. Então, beleza, uma coisa é você olhar para a demanda. Outra coisa é você olhar para a oferta. A oferta você não olha para o externo, para o cliente, você olha para si próprio. E aí vai ser importante sim o custo. Mas você vai ter que saber o seu custo unitário de produção. Esse vai ser seu preço mínimo que você vai poder oferecer um produto. Então, imagina que eu venda ali livro. Vamos pegar outro exemplo, eu vendo maçã. Eu tenho um custo para produzir cada unidade de maçã. Eu sou produtor primário de maçã, tá? Eu tenho que saber exatamente quanto é esse custo para cada maçã. Qual o problema? Quando a gente olha para o custo, por exemplo, de um produtor rural, você tem que muitos desses custos, desses itens que fazem o custo, não são individualizados. Por exemplo, a terra que você está plantando, para você tratar dela, você tem que pegar ali e dividir pelo total de maçã para ver quanto você gastou por unidade de maçã. Estão entendendo? Mesmo quando se você for usar algum pesticida ou se você contratar algum serviço de consultoria. E aí é muito mais difícil você determinar o custo unitário. Enquanto que o preço de venda, você vai dizer, a maçã custa R$ 2, você consegue individualizar. O custo, para a maioria dos elementos, você não vai conseguir individualizar. E aí vem aqui a questão de você ter administração de custo. Então, pessoal, mas você tem várias técnicas para individualizar, por isso que a gente está chamando de custo unitário de produção, ou seja, custo por unidade de maçã vendida. E aí, depois que você chega nesse custo, aplicando alguma metodologia, você vai dizer assim, o meu custo de produção é de R$ 1,50 por maçã. E aí você, obviamente, não vai poder vender a maçã abaixo de R$ 1,50. Por isso que você tem que olhar tanto para a oferta, para o custo de produção por unidade de produto que você vai oferecer ao mercado, quanto para a demanda. Se o seu cliente só estiver disposto a pagar R$ 1 e seu custo de produção é R$ 1,50, não tem motivo para você ficar produzindo maçã, porque afinal você, para vender para o cliente, vai ter que estar no prejuízo. Então, já que os custos são mais complexos, vamos começar falando de tipos de custos. Então, eles podem ser direto ou indireto.
E os custos diretos, eles podem ser individualizados para o produto específico. Então, matéria-prima. Agora, imagina que ao invés da maçã, tem uma fábrica que produz suco de maçã. Aí eu consigo individualizar, eu comprei ali 200 maçãs, 2.000 maçãs do produtor. Eu consigo individualizar o preço de cada maçã. Então, ele é um custo direto, matéria-prima ou insumos, tá? Matéria-prima geralmente é primária, insumo pode ser processado já. Então, beleza. Já os custos indiretos, eles não podem ser individualizados. Imagina que nessa mesma fábrica, uma fábrica de produção de suco de maçã, eu preciso fazer gerenciamento através de softwares. Eu preciso da internet para a fábrica ficar operando. Só que essa internet, você não pode dizer assim, eu comprei para cada maçã que eu... de forma tão simples, né? Você não pode dizer, para cada maçã que eu estou oferecendo no mercado, me custou 2 centavos de internet. Não tem como fazer isso. Ele é um custo que ele não pode ser individualizado pelo produto. Então, ele vai ter que ser rateado. Isso é uma técnica de administração de custo. Beleza, essa é a primeira diferença. Alguns autores adotam nomenclatura diferente. Porque se vocês lerem diferentes obras, vão ter termos que vão ser confundidos. Por exemplo, gastos, custos e despesas. Então, se a gente pegar o Leite et al. Sempre fica itálico, tá? Ele vai dizer que gastos é a saída de caixa. Então, aquele primeiro conceito que a gente deu de custos, bem aqui, diferenciando de renda, ele vai chamar de gasto. Ele vai dizer que nem todo gasto é custo. Por quê? Ele vai dizer que custo é somente os gastos diretos. Que esses aqui são os verdadeiros custos na visão desse autor. Já os custos indiretos, ele vai chamar de despesas. Então, gasto de apoio e produção. Então, tem essa diferença de acordo com os autores que vocês vão pegar. Aqui ele colocou gastos, custos e despesas. Se a gente pegar esse arcabouço teórico, seria tudo custo. Aí esses custos aqui seriam diretos, esses daqui seriam custos indiretos. Tá? Para a gente não ficar confundindo as coisas, a gente vai usar custo como se fosse gasto aqui. Pegando esse arcabouço teórico, a gente vai dizer que gastos são custos de forma genérica. Tá? Até porque o resto da aula, praticamente, a gente vai se basear no Menkel, que é o livro lá de economia. E o Menkel, ele não difere gasto de custo. Ele vai adotar esse conceito aqui de saída de caixa para custo. Espero que vocês tenham entendido aí essa diferença, porque vocês podem ler outros autores que usam essa nomenclatura de forma diferente para vocês compreenderem o que a gente está adotando aqui, tá? Aí os custos, eles se dividem em custos fixos e variáveis. Isso aqui é super importante para a gente dar prosseguimento na aula, então prestem atenção. Os custos fixos, eles não se alteram com a quantidade de bens produzidos. E a empresa terá que pagar independente se algum produto é produzido. Vou colocar produto no conceito genérico aqui, tá? Então, por exemplo, limpeza. Eu tenho minha fábrica lá de suco de maçã. Eu contratei a limpeza. Não importa quantos sucos de maçãs eu estou produzindo. Eu sempre vou ter que gastar com a limpeza. Mesma coisa o aluguel. Eu tenho lá uma loja de roupa. E aí eu tenho que pagar aluguel. Não importa quantas roupas eu estou comprando dos meus fornecedores e quantas roupas eu estou vendendo para os meus clientes. Enquanto eu estiver operando, eu vou ter que pagar todo mês aquele valor de aluguel que eu acordei no contrato. Os salários dos trabalhadores também, não importa se eu estou vendendo muito ou pouco, eu fiz um contrato que eu vou ter que pagar, a mesma coisa na internet. Custos variáveis, esses sim alteram proporcionalmente à quantidade de bens produzidos. A empresa só paga quando produz. Então, matéria-prima, eu preciso lá da maçã para fazer o suco. Então, quando eu compro a maçã, eu pago por ela e eu produzo meu suco. Tá? Então, é proporcional. Quanto mais maçã eu comprar, mais suco produzir, maior vai ser esse meu custo variável. Se eu não produzir nada de suco, eu não vou pagar nada por matéria-prima, diferente desses outros aqui. Tá? A embalagem também, do suco, por exemplo. E se eu contratar uma consultoria? Então, vou contratar uma consultoria. Eu só vou pagar por ela se eu realmente usar. Se ela produzir ali um serviço para aplicar na minha fábrica. Então, espero que vocês compreendam bem essa diferença aí de custo fixo para custo variável. Se não compreendeu, volta aí na explicação, porque isso vai ser importante para o prosseguimento da aula. E a gente começa a falar de custos e produção. O nosso exemplo, lá no livro do Menkel, é uma fábrica de biscoito da Caroline. Então, qual é a premissa
para a gente começar a entender isso aqui. É que o tamanho da fábrica da Caroline é fixa. Essa premissa é importante porque ela não pode aumentar a produção dela simplesmente aumentando o tamanho da fábrica ou construindo uma nova fábrica, né? Isso aqui a gente está baseando essa ideia no chamado curto prazo. Então, a única forma dela aumentar a quantidade de biscoitos produzidos é mudando o número de trabalhadores. Nem ela pode comprar novos equipamentos ali no curto prazo. Então, se tiver que aumentar uma demanda, tiver que oferecer mais biscoito ao mercado, a única alternativa dela é contratar mais pessoas. Então, essa hipótese ela é válida para o curto prazo, porque na prática, quando a gente fala de longo prazo, assim, as empresas elas podem ampliar a sua infraestrutura de produção. Mas, para a gente dar prosseguimento, a gente está partindo dessa premissa. Aqui são os dados que o Menkyo coloca para a gente nesse exemplo. Então, o que acontece? Nós temos o número de trabalhadores e a produção. A gente começa a perceber que a produção ela vai aumentando em função do número de trabalhadores. O que é esse produto marginal? Quando ela passa de 0 para 1, tá? O produto marginal, ou seja, quando ela tem 0 trabalhadores, se ela aumentar mais um trabalhador, ela vai ganhar de produção 50. Tá? É o quanto eu ganho de produção a partir de um ponto inicial se eu adicionar mais um fator de produção. Nesse caso aqui, o fator de produção é o número de trabalhadores. Poderia ser insumo também, tá? Mas o importante aqui do exemplo é o número de trabalhadores. Então, se eu passar de 1 para 2, eu aumento 40, ou seja, eu estou em 50 em 1 e vou para 90. Aumento 40. Se eu passar de 2 para 3, eu aumento 30, ou seja, eu passo de 90 para 120. Aí vocês conseguem perceber que o produto marginal ele diminui conforme eu aumento a unidade de produção aqui, no caso, trabalhadores. Tá? Isso acontece porque você vai tendo ali cada vez mais trabalhador e a infraestrutura, uma hora vai ficar cada vez mais disputada entre os próprios trabalhadores. O custo da fábrica, imagina que ela está pagando o aluguel para essa fábrica aqui. E mais ali, luz, tudinho. No geral, isso aqui é por hora, tá? Tudo isso aqui está normalizado por hora. Então, o custo da fábrica é 30. Ela gasta R$30 por hora para manter a infraestrutura. Isso aí depende do número de trabalhadores. Por isso, isso aqui é um custo fixo. Já o custo dos trabalhadores, ela paga aí um salário de R$10 por hora. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma função para um trabalhador 10, para 2, 20, para 3, 30 e assim por diante. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, aqui no caso, quando não tem nenhum trabalhador, ela só paga o custo fixo da fábrica, que é R$30. Quando tem um trabalhador é 40, depois 50, 60 e assim por diante. O que é importante aqui? Então, a função de produção, que é a quantidade produzida de biscoitos, aqui, olha, em função da quantidade de insumos, nesse caso, trabalhadores. E o produto marginal, que é o aumento da produção em função de uma unidade adicional de insumo, aquilo que eu expliquei ainda há pouco, né? São duas variáveis importantes. A primeira aqui, quando a gente pega a função de produção, a gente percebe que você vai tendo uma produção que vai aumentando com o número de trabalhadores, mas ela aumenta num ritmo cada vez menor, já que o produto marginal ele vai decrescendo com o tempo. Então, a nossa ideia é que o produto marginal ele é decrescente. Olha só, vou mostrar de novo aqui. De 0 para 1 ele cresceu, de 1 para 2 ele cresceu, mas ele cresceu menos. De 2 para 3 ele cresceu também, mas cresceu menos. Essa é a ideia, vai tangenciando aqui, próximo de uma função logarítmica. Na verdade, isso aqui é uma função logarítmica. E por que essa produção marginal, na verdade, o produto marginal, ele é decrescente? Olha só, inicialmente, quando há poucos trabalhadores, eles têm fácil acesso aos equipamentos da cozinha. Então, você colocar mais um trabalhador, você aumenta bem a produtividade. Com o aumento do número de trabalhadores, eles passam a compartilhar equipamentos. E imagina que lá na cozinha já tem muita gente e um determinado trabalhador está precisando ali de uma frigideira, só que essa frigideira já está sendo usada por outro trabalhador. Então, ele vai ter que esperar o outro utilizar para poder pegar essa frigideira. Portanto, essa espera dele causa ineficiência. Por isso, quanto mais você vai colocando trabalhadores ali naquela cozinha que é limitada, eles ajudam na produtividade, mas ajudam menos. Tá? Quanto mais trabalhador você coloca, menos eles vão estar ajudando na produtividade. Quando a cozinha está lotada, cada trabalhador adicional contribui menos. Essa é a ideia.
O nosso custo total vai ser o custo da fábrica, o custo fixo, mais o custo dos trabalhadores, que é o custo variável. Então, a gente falou aqui que é o custo total, né? E o que acontece com a função de custo total? Ela vai aumentando aqui com o tempo, né? Quantidade. Essa aqui é a função do custo total, não em função dos trabalhadores, mas em função da quantidade produzida de biscoitos. Então, vocês percebem que ela tem esse viés exponencial. Ela aumenta num ritmo maior. Quando ela passa por exemplo, eu vou pegar aqui de 40 para 60, ela aumenta 10, né? Mas quando ela passa de 60 para 80, ela já aumenta 20 aqui, né? Um pouco mais de 10, na verdade. Ó, quando passa aqui de produção, aqui andou 30, aqui andou 10, tá? Para andar 10 aqui, ela precisa andar só 20. Ou seja, proporcionalmente, esse aumento aqui, em função da produção de biscoito, foi maior, tá? Porque aqui, ó, ela andou 30 e aqui o custo aumentou em 10. Aqui ela não precisou, perdão, aqui ela andou 40. Aqui ela não precisou andar 40, ela andou só 30 para aumentar 10. Aqui ela andou só 20 para aumentar 10 também. Então percebem que proporcionalmente você está aumentando cada vez mais o custo, marginalmente falando, em função da produção. Quanto mais você produz, o custo adicional, o custo marginal vai aumentando em função dessa produção, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas a ideia é essa. Com a quantidade produzida, os custos vão se tornando cada vez maior de forma exponencial. Medidas de custo. Então, aqui o Mankio traz para a gente outro exemplo, que é uma fábrica de café do Conrado, tá? Então, a gente viu nos slides anteriores, lá da Caroline, que você tinha o custo total, o custo fixo e o custo variável. Então, a soma do custo total, olha, o custo total é a soma dos dois. E nesse caso, ele está produzindo xícara de café. E aí a gente colocou o valor unitário dessa produção por hora. Então, para ele produzir numa hora uma xícara, 0 xícara, ele tem um custo de R$3, que é o custo fixo. Para ele produzir uma xícara, ele tem que aumentar mais 30 centavos. Tá? Então, vai ser o custo fixo mais 30, R$13,30. Para ele produzir 2 xícaras, ele tem que aumentar mais 80 centavos. Então, vai ser ali R$13,80 o custo total. Para ele produzir 3 xícaras, ele tem que aumentar mais 1,50. Vai ficar R$4,50 e assim vai seguindo essa sequência aqui de custo total, custo fixo e custo variável. E aí, o Mankio traz para a gente 4 indicadores de custo. São medidas de custo que são importantes. Deixa eu mostrar aqui o conceito de cada uma delas. O custo total médio é o custo total dividido pela produção, que é a quantidade produzida. Então, você pega esse custo total aqui e divide pela produção. Então, nesse caso aqui, quando não tem nada, aqui o zero no denominador não existe, né? Quando você tem uma xícara, você vai ter o custo total médio de R$13,30, porque é R$13,30 dividido por 1. Quando você tem 2 xícaras, você tem R$13,80 dividido por 2 é igual a R$1,90. Quando você tem 3 xícaras, vai ser R$4,50 dividido por 3 igual a R$1,50. Com 4 xícaras, vai ser R$5,40 dividido por 4, que é igual a R$1,35. E assim por diante. Tá? Esse é o custo total médio. Eu já vou mostrar aqui o gráfico, porque o que a gente percebe aqui? Quando chega a partir de 6 xícaras, ele começa a aumentar. Até aqui, ó, ele está diminuindo. A partir daqui, ele está aumentando. Então, eu vou mostrar o gráfico de todas essas medidas. O gráfico do custo total médio é essa linha azul aqui, ó. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter um ponto mínimo. A partir daqui, ela já começa a aumentar. Nesse caso aqui, ela está aumentando de forma menor aqui do que ela diminuiu logo no início. Mas ela poderia ter um formato diferente, poderia aumentar de forma mais rápida aqui. O importante dizer que ela tem, esse custo total médio, ele tem um formato de U. Tá? Então, ele começa caindo, depois ele encontra um pico, ele pode permanecer nessa mínima aí, nesse pico não, nessa mínima. E aí, depois ela aumenta. Tá? Agora vamos para o custo fixo médio. O custo fixo médio, está aqui o conceito. São os custos fixos divididos pela produção.
Então, a gente pega aqui a coluna dos custos fixos, sempre é 3, divide pela coluna da produção. O que acontece? Quando você produz 1, seu custo fixo é 3 dividido por 1. Quando produz 2, é 3 dividido por 2. 3 é 3 dividido por 3. Então, fica 3, 1, 50, 1, 75. Aí vocês percebem o quê? O custo fixo médio vai diminuindo. Então, ele sempre está diminuindo. Aqui, nesse gráfico, ele é essa linha vermelha. Sempre está reduzindo de forma ali logarítmica. Tá? Sempre está reduzindo o custo fixo médio. A outra variável é o custo variável médio. Aí você pega os custos variáveis e divide pela produção. Então, você tem aqui custo variável e divide pela produção. Então, você tem aqui, olha, quando tem uma xícara de café, é 30 centavos dividido por 1, 30. Com 2, é 80 dividido por 2. Com 3, é 1,50 dividido por 3. Com 4, é 2,40 dividido por 4. Então, você chega aqui nesses valores. 30, aqui fica melhor se colocar um 0, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1, 1,10, 1,20. Aqui também, ó, se colocar um 0 fica melhor. Enfim, já deu para compreender. Então, você tem aqui essa sequência e, na verdade, ele está aumentando com o número de produção. É exatamente essa linha amarela aqui, né? O custo variável, ele aumenta com custo médio variável, tá? Não é só o custo variável. O custo médio variável, ele aumenta com a quantidade de produção. E por que isso acontece? Porque muitas vezes aquele problema lá de você ter ali muitos funcionários na mesma cozinha, aí você tem que aumentar ali o custo para cada um produzir uma unidade adicional. Então, isso vai acontecer. E por fim, a gente tem o custo marginal, que é o aumento do custo total em função de uma produção adicional do produto. Olha só, essa última coluna aqui. Então, quando eu estou com uma produção do meu produto aqui, tá? Na verdade, isso aqui tudinho tinha que vir para cá. Então, quando eu estou com 0, para eu produzir mais uma xícara, eu tenho que aumentar 30 centavos, porque eu saí do custo total de 3 para o custo total de 3,30. Quando eu estou com uma xícara e para eu sair para 2, eu tenho que aumentar 50. Por quê? Meu custo total vai ter que sair de 13,30 para 13,80. Para passar de 2 para 13, eu aumento 70. Para passar de 3 para 4, 90 e assim por diante. Também vocês vão perceber que esse custo marginal ele vai crescendo conforme você aumenta a produção. Tá? Então, ele também é uma linha crescente, que no caso é essa linha verde aqui. Ó. Então, o que é que a gente tem? Uma linha em U, que é o custo total médio, uma linha decrescente de forma logarítmica, que é o custo fixo médio, uma linha crescente, que é o custo variável médio, e outra linha crescente a um ritmo maior, que é o custo marginal. Beleza? Esses 3 indicadores são importantes. Então, quais são outras características que a gente consegue derivar desses indicadores? Essas curvas que eu apresentei do Conrado, elas são comuns a várias empresas, né? Várias empresas funcionam realmente assim. Tem algumas exceções, mas a gente vai trabalhar aqui com as regras. As regras são essas que eu apresentei nessas curvas. Então, o custo marginal ele é ascendente. Esse custo marginal ele aumenta com o aumento da produção, o que reflete o produto marginal decrescente. Lembra que eu cheguei a falar, no exemplo da Caroline, que o produto marginal ele é decrescente? Se a produção ela é decrescente, a produção que traz receita, significa que essa decrescência da produção ela advém do aumento dos custos, da ascendência do custo, melhor dizendo. Então, se por um lado as receitas vão diminuindo com a produtividade marginal, os custos vão aumentando com essa produtividade marginal. Por isso que os custos marginais são ascendentes. Perdão, tá? Já o custo total médio tem forma de U, aquilo que eu falei para vocês. Né? O custo total médio ele tem forma de U. Aqui esse U a gente não consegue ver tanto porque aqui não subiu, mas dá para a gente ver que é tipo um U, tem um sorrisinho aqui, tá? No formato de U.
Aqui, o custo fixo médio diminui à medida que a produção aumenta. Isso aqui também a gente mostrou, né? O custo fixo médio diminui à medida que a produção aumenta, que é isso aqui, tá? O custo variável médio tende a aumentar à medida que a produção aumenta. De onde é que vem esse? Na verdade, aqui está explicando de onde vem esse formato de U. Vou colocar aqui. De onde vem a forma de U? Por quê, pessoal? Quanto o custo fixo médio ele diminui à medida que a produção aumenta, o custo variável tende a aumentar à medida que a produção aumenta. Então, esses dois custos eles vão entrar em conflito, né? Um vai tentar sobrepor ao outro. No primeiro momento, essa redução do custo fixo ela é maior do que o aumento do custo variável. Então, está aqui, ó, o custo fixo diminui bastante, o custo variável vai aumentar muito pouco. Por isso que o custo total diminui. É simplesmente o resultado líquido desses dois custos. Só que o que vai acontecer no segundo momento? O inverso. O custo variável começa a aumentar no nível maior do que a redução do custo fixo. Então, pegando aqui já depois que passou o que acontece? O custo variável aqui, o custo fixo, perdão, ele reduziu um tanto, mas o custo variável aumentou num tanto maior. Por isso que o custo total aumenta, vai aumentando. Tá? Então, por isso que esse formato de U. No início, a redução do custo fixo é maior do que o aumento do custo variável. Depois, a redução do custo fixo é menor do que o aumento do custo variável. Sempre o resultado líquido ele vai interferir no custo total. Por isso que no início o custo total diminui e depois ele começa a aumentar. Esse formato de U é uma função de segundo grau. Tá? A gente estuda tanto lá no ensino básico. A chamada escala eficiente é a parte mais baixa da curva U. Então, essa curva U do custo médio total é o que a gente chama de escala eficiente da empresa. É o custo em que você minimiza o custo médio por unidade de produto. Tá? O objetivo da empresa, a grosso modo, dependendo da situação, é justamente operar nessa parte mais baixa da curva U. Percebam que ele não necessariamente é um ponto. Essa parte mais baixa ela pode durar aqui, por exemplo, vários pontinhos desse, tá? Várias quantidades de produção. Aqui também a gente tem que relacionar o custo marginal versus o custo total médio, olha só. Agora a gente está olhando para essa reta verde e essa curva aqui azul. O que acontece? O ponto mínimo da curva U é exatamente onde encontra a curva de custo marginal. Olha só o que isso significa. Bem aqui é o ponto mínimo, onde essa curva verde encontra com a curva azul. Tá? Sempre que o custo marginal for menor que o custo total médio, esse estará em queda. Então, o custo marginal aqui, ó, ele é menor do que o custo total médio. Então, isso aqui vai estar caindo toda vez que você adicionar mais um fator de produção. Quando o custo marginal ultrapassa aqui o custo médio, significa que esse custo de produção média vai estar aumentando à medida que você aumenta um fator de produção a mais. Tá? Uma produção a mais ali desse produto. Não é um fator de produção, é um produto a mais, tá? Então, tem essa relação entre as duas curvas. Espero que vocês tenham entendido. Então, daqui para cá, quando isso aqui é maior do que o verde, sempre tem uma queda à medida que você aumenta a produção. Daqui para cá, quando o verde ultrapassa o azul, sempre o azul está aumentando com o aumento da produção. Agora, alguns fatores vão influenciar nessas relações aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que entender para associar custo, para administrar custo, é a influência do tempo. A própria definição de custo fixo ou variável, ela depende do tempo. O exemplo dado lá no livro do Mankell é do número de fábricas da Ford. No curto prazo, a Ford, se for em poucos meses que ela estiver fazendo essa análise de custos, a fábrica é um custo fixo, não tem como ela ampliar
o número de fábricas ou uma fábrica em si. Agora, no longo prazo, imagina que são vários anos, 20 anos, a Ford vai poder ampliar sua capacidade produtiva em termos de número de fábricas. Então, a fábrica vai se comportar como um custo variável. Percebam isso, tá? Porque toda a premissa que a gente fez aqui, até então, foi para o curto prazo. Só que no mundo real, as empresas pensam de curto e longo prazo. Então, a gente tem que fazer essa diferença do que é administração de custo para curto prazo e o que é administração de custo para longo prazo, tá? Outra coisa que vai influenciar é o tamanho da empresa. Então, no curto prazo, principalmente, empresas de tamanho diferentes terão diferentes escalas eficientes. Tá? Então, empresas menores, elas vão encontrar seu nível de eficiência, aquele nível mínimo da curva U, em pequena quantidade. E empresas maiores vão precisar produzir mais para encontrar ali a seu ponto de eficiência. Na prática, isso é uma vantagem, porque perceba uma coisa: a empresa menor não tem como ela chegar na quantidade de produção da empresa maior, mas a empresa maior ela consegue chegar na produção da empresa menor. Então, essa vantagem da empresa maior é o que a gente chama de economia de escala. Eu já vou explicar isso aqui nesse slide para vocês compreenderem porque a economia de escala ela é muito importante na história aí da administração e da própria sociedade. Imagina três empresas que fabricam roupas. Na verdade, elas revendem. Então, elas compram roupa e revendem. Então, tem a empresa A, B e C. Todas elas pagam um aluguel, digamos, de R$1.000 mensal, lá para o ponto de venda delas. E elas cobram, as empresas que revendem para elas, cobram R$1 por unidade de roupa. Só que assim, a empresa A, ela tem uma escala menor, ela é uma empresa menor. Ela só pode comprar a cada mês 1.000 roupas. A empresa B é uma empresa maior, pode ter que comprar 2.000 roupas. E a empresa C é uma empresa maior, ela pode comprar 4.000 roupas para fazer ali seu giro de estoque. O custo total, pessoal, é a soma do custo fixo, nesse exemplo aqui é o aluguel lá da loja, mais o custo variável. Se elas estão comprando roupa a R$1 por unidade, pensando que elas estão operando ali na produção máxima, né? Então a empresa A ela tem que comprar 1.000 roupas, o custo total vai ser 1.000 mais 1.000, 2.000. A empresa B ela pode comprar 2.000 roupas, então vai ser 1.000 mais 2.000, que é 3.000. E a empresa C pode comprar 4.000 roupas, tendo um custo total de 5.000. O custo por unidade, como vai ser? A gente vai pegar essa produção. Custo aqui é a mesma coisa que produção. Na verdade, não é a mesma coisa que produção, tá? A gente vai pegar esse custo total e dividir pela produção, que nesse caso aqui vai ser igual ao custo variável, já que está sendo vendido a R$1 por unidade. Então, se meu custo for de R$1.000, significa que eu adquiri 1.000 unidades. Então, tenho 2.000 dividido por 1.000, que é igual a 2, tá? Meu custo unitário para a empresa B é 1,50, que é 3.000 dividido por 2.000. E para a empresa C é 1,25, que é 5.000 dividido por 4.000 aqui. Imagina que todas elas estão vendendo essa roupa a R$10. E aí, o que acontece? O meu lucro, né, a grosso modo, é o preço de venda menos o meu custo por unidade. A empresa A, ela produziu a roupa, adquiriu a roupa a R$2. Então, o lucro dela para cada unidade vendida, vou colocar aqui lucro por unidade, tá? É de R$8. 10 menos 2. A empresa B é de R$8,50, que é 10 menos 1,50. Já a empresa C é de 8,75, que é 10 menos 1,25. O que é que a gente percebe aqui? A empresa C está em grande vantagem, porque ela consegue lucrar mais para cada unidade vendida. O que é que ela vai ter? Maior caixa para ampliar a sua empresa. Se ela quiser ser mais competitiva, ela consegue, por exemplo, diminuir o preço de venda para chegar, por exemplo, na mesma margem da empresa A, ela conseguiria vender isso aqui por R$ 9,25. Aí imagina que elas são uma empresa local, então vendendo exatamente a mesma roupa. Você como cliente, você ia preferir comprar uma roupa a R$10
ou a 9,25? É claro que é a 9,25. Então, ele vai tomar o mercado da empresa A. Tá? Por isso que a economia de escala é muito importante. Porque se esses produtos forem iguais, a empresa C ela vai ganhar esse mercado aqui. Porque esse lucro que ela tem maior para cada unidade vendida vai fazer com que ela se destaque cada vez mais no mercado. O que é que a empresa A e B vão ter que fazer para competir com a empresa C? Elas vão ter que oferecer um produto diferente da empresa C. Se elas oferecerem exatamente o mesmo produto, as pessoas vão preferir comprar da empresa C porque ela está oferecendo esse produto mais barato. Daí a gente tem que as empresas, elas definem o preço dos seus produtos com base em dois critérios principais. O primeiro critério é da oferta, isso a gente falou lá no início da aula, que ela vai olhar para a oferta, os custos de produção dela, tá? A oferta tá ligada ao ambiente interno. Então, o que é que ela vai tentar fazer? Ela vai usar a estratégia de preço de negócio. Ela sempre vai tentar buscar a economia de escala, tá? Produzir mais unidades para você diminuir o teu custo por unidade, isso acontece da redução do custo fixo por unidade, oferecendo produtos mais baratos no mercado, a fim de quebrar a concorrência. Como é que a empresa consegue fazer isso? Padronizando os seus processos produtivos e ali tornando ali o trabalhador mais eficiente, a fábrica mais eficiente, enfim. A Ford foi o exemplo de empresa que conseguiu ter sucesso adotando essa estratégia, lá no início do século XX. Isso veio da administração científica de Taylor e da clássica de Fayol. Tem aula aqui no canal sobre isso. Essas empresas, elas tinham a economia de escala e elas vendiam, no caso a Ford e outras empresas que adotam essa estratégia, os produtos baratos. Baratos, ou seja, um pouco acima do custo de produção, desse custo por unidade. Ela vendia justamente barato, que era para quebrar as outras. Tá? Ou seja, o lucro por unidade dela era baixo. Isso se chama de margens baixas. Ela tinha baixa margem, ou seja, para cada unidade de produto vendido, ela lucrava muito pouco. Mas como ela produzia de muito, acabava que o lucro absoluto, que é o total, o lucro total era muito, porque ela lucrava muito pouco por cada carro vendido, mas ela vendia muito carro. Então ela tinha ali uma grande vantagem competitiva. Tá? Depois a indústria automobilística mudou e foi mais para o lado da demanda. Quando você define preço para o lado da demanda, você não olha o quanto lhe custou para produzir. Não é esse o seu foco, não quer dizer que você não olha, mas não é esse o seu foco. O seu foco é o quanto o cliente está disposto a pagar. E aí você vai para a estratégia de valor, que valor é diferente de preço. Tá? O preço é o mesmo para todo mundo, o valor ele é mais subjetivo. Ou a gente pode usar também o nome diferenciação. Tá? É o exemplo, o quadro da Mona Lisa. Se você pegar ali o quadro da Mona Lisa, quanto o Leonardo da Vinci gastou para pintar ele, pegar todos os insumos, incluir até o tempo da mão de obra dele, enfim, tá? As tintas, tudo mais, o pincel, o custo de produção foi muito baixo, extremamente baixo para o valor que tem esse quadro hoje. Então, o valor do quadro ele não está ligado diretamente com o custo de produção. E significa que se o Leonardo da Vinci fizesse o quadro agora, né, e esse quadro tivesse o mesmo valor que ele tem hoje, ele ia gastar um tanto, mas ele ia lucrar muito mais. Percebam que tem uma grande diferença do quanto ele vende por quanto custou para ele. Isso significa margem alta. Tá? Claro que eu estou pegando um exemplo extremo, mas tem empresas que buscam ali uma diferenciação justamente porque ela não precisa produzir de muito. O produto dela é tão diferenciado que ela produzindo pouco, ela vai conseguir ter uma grande margem de lucro e ela não precisa ter uma alta escala de produção. Basta que as pessoas enxerguem valor naquele produto, que ele entregue valor também para que a empresa se mantenha no longo prazo. A Apple, por exemplo, teve sucesso nesse tipo de estratégia. Né? Várias pessoas consideram a Apple um celular realmente melhor e aí tem uma certa diferenciação. A Apple consegue vender o celular no preço mais caro do que as concorrentes, tendo margem de lucro maior do que as concorrentes. Então, são dois principais tipos de estratégia de preço que é importante a gente entender custos para definir. Então, o que eu falei aqui do pequeno é o seguinte: quando o pequeno está em desvantagem na produção, ele vai ter que buscar principalmente essa estratégia de valor. Tá?
Tentar oferecer um produto diferente que o cliente enxerga mais valor e esteja disposto a pagar mais caro do que a concorrência. Será que ele sempre vai poder fazer isso em relação ao grande produtor? A resposta é que sim, porque o grande produtor, por ele estar padronizado, é muito difícil ele mudar seu produto. Para ele mudar a sua linha de produção, ele tem que gastar bastante. E aí, se ele mudar também, ele perde a sua principal vantagem competitiva, que é a economia de escala. É por isso que quem tem pequeno negócio tem que pensar muito mais na proposta de valor do que na economia de escala. Claro que para o negócio crescer, você vai ter que buscar sempre a economia de escala. A economia de escala ela existe em todos os níveis, tá bom? De produção de todos os tipos de empresa. Só que buscar economia de escala sem que seu produto perca a sua diferenciação. Por exemplo, não adianta nada a Apple aumentar a sua escala de produção se diminuir a qualidade do iPhone. O que acontece? No longo prazo, essa curva U é mais plana para a escala eficiente. Então, tem essa diferença de curto e longo prazo. E no curto prazo, as escalas eficientes das empresas de diferente tamanho tangenciam a curva de longo prazo. O que acontece é isso aqui, ó. Esse preto é a curva de custo total médio de longo prazo. Por exemplo, da Ford. E aí, o que a gente percebe? O mínimo ele vai durar durante muitos pontos. Durante muito tempo. Tá? No longo prazo. No curto prazo, imagina que não é da Ford, tá? É da indústria automobilística. Aí você tem 3 empresas, uma pequena, uma média e uma grande. A empresa pequena, ela vai ter sua curva de curto prazo, com seu ponto mínimo, tocando aqui na curva de longo prazo. Tá? A empresa média também vai ter seu formato de U aqui, com o ponto mínimo tocando também na curva de longo prazo. E a empresa grande vai ter seu formato de U para cá, já que aqui tem maior quantidade de produção, com seu ponto mínimo também tocando na curva de longo prazo. Então, todas essas curvas vão estar acima da curva de longo prazo. Tá? Essa é uma ideia geral. E se a gente pegar a curva de longo prazo, mas isso também vale para a curva de longo prazo, o que é que a gente tem? Nesse primeiro momento aqui, a gente tem a economia de escala. Como a empresa grande ela consegue operar em várias quantidades de produção, é por isso que ela tem a vantagem em termos de economia de escala em relação às empresas pequenas, tá? A economia de escala ela vai acontecer na parte da curva em que você está reduzindo o custo total médio em função da produção. O aumento da produção ela reduz o custo total médio, tá? Dos seus produtos. Então, você obtém economia de escala. Quando você está na parte plana da curva U, você tem retorno constante. Ou seja, se aumentar a produção, você não obtém economia de escala, você não reduz o custo unitário, o custo médio. E aí você não faz tanta diferença aqui, você produzir isso e isso em termos de custo. Não faz diferença, na verdade. Já quando você passa para o outro lado aqui, você tem um aumento do custo total médio, o aumento do custo por unidade produzida, e você tem a deseconomia de escala, que é uma coisa que o Menkel coloca para a gente. Então, a partir daqui, a empresa está aumentando o seu custo unitário para cada unidade de produto vendido. E quais são as causas que o Menkel aponta para a gente? No caso da economia de escala, por que ela vai acontecer? É especialização dos trabalhadores. Então, lá, o que é que uma das coisas que o Taylor falava? Os trabalhadores têm que fazer a produção padronizando sempre em função daquele que é o mais eficiente. Então, tem 20 trabalhadores e vai ter um mais eficiente, que consegue ser mais produtivo. Os 19 vão ter que copiar esse mais produtivo aqui, que é para todo mundo ficar no máximo de eficiência. Isso vai acontecer nesse período aqui, ó, na economia de escala. Tá? Chega um momento que você já atingiu a eficiência máxima, seu retorno vai ser constante com a produção, mas vai ter um momento que você vai ter deseconomia. Por que isso acontece? Problema de coordenação. Então, imagina que você está colocando mais trabalhadores para aumentar a sua produção. Tá? No primeiro momento, você está conseguindo realmente ser mais eficiente, seu custo por unidade de produção está diminuindo. A partir de um tempo, você coloca mais trabalhadores, seu custo por unidade não diminui, mas a sua produção vai aumentando. E a partir desse momento, o que acontece? Você tem tanto trabalhador que você fica com dificuldade de coordenar eles. Não é só aquele problema que eu falei da cozinha para muitos funcionários.
é você ter dificuldade de gerência, pode ter conflito, pode ter sobrecarga de tarefa, enfim. Aí acontece a deseconomia de escala. Bom, pessoal, essa aqui são as referências dessa aula. Eu falei do Leite, né, lá no início, Leite et al., o Menkel, que é o principal autor que a gente está usando nessa playlist da disciplina, e também o Barks, que a gente foi útil para confeccionar essa aula. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e continuar acompanhando a playlist da disciplina.